Muito bem, já estamos ao vivo aí na página do Facebook com a nossa live aí que havíamos já divulgado nos nossos grupos. Todos os irmãos, amigos, as pessoas da cidade de Feliz e arredores aqui estão ligadinhos conosco, assim como do Vale dos Sinos, São Leopoldo. Então, são inúmeras pessoas que estão ligadinhos conosco e a nossa saudação a todos vocês, que vocês tenham uma noite abençoada por Deus. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa para conversar com a gente sobre um assunto muito palpitante do momento em que nós estamos vivendo. E essa pessoa, para quem não conhece ela, eu vou apresentar a vocês, é a psicóloga Alana Mello, né? Para quem não sabe, olhando bem para ela, vocês vão ver que ela é muito bonitinha, né? É minha filha, então eu me sinto muito honrado de ter ela comigo aqui nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade, né? Para que serve a ansiedade? Então é um momento que todas as pessoas estão vivendo, né? Então eu quero deixar que a Alana cumprimente os nossos amigos, as pessoas que estão ligadinhas conosco nesta live aí para nos ouvir. Boa noite, Alana. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal, para todo mundo que já está nos vendo, para quem vai ver depois ainda, né? Eu fico muito feliz pelo convite, assim, né? Porque meu pai tá praticamente um blogueiro, assim, um influenciador digital nessa pandemia, né? Então eu fico muito honrada, muito feliz. Eu sei que ele tem um alcance grande, assim, né? E tem feito várias lives, eu acompanho algumas, não consigo acompanhar todas. Mas fico muito feliz de estar hoje aqui, assim, conversando com ele, com vocês, sobre um assunto que é a minha profissão, mas também é a minha paixão, assim, né? Eu me descobri e sou muito grata e muito feliz por ter uma profissão que eu amo exercer, assim, e que eu amo estudar, enfim. E acho que sim, a psicologia agora ficou em alta, né? Assim, a saúde mental, houve uma preocupação nesse sentido. Então, assim, parabenizo o pai também pela iniciativa, né? Eu sei que ele tem um público maior, assim, evangélico, então, assim, também é muito difícil a gente ver uma abertura, assim, na igreja, e mesmo dos pastores, para falar sobre isso, assim, com o público, né? Então, acho que é uma iniciativa, assim, inovadora, corajosa e acho que muito ética também, porque pastores em geral lidam também com emoções, né, com seus membros, as suas próprias emoções. Então, parabenizar o pai pela iniciativa e espero que eu possa contribuir naquilo que tiver ao meu alcance, dentro da minha especialidade, que eu consiga auxiliar e contribuir, assim, para o conhecimento de vocês. Acho que é isso. A gente vai disputar hoje, né, pai? Porque cada qual Bom, gosta de falar mais, né? claro, mas é uma alegria, né, ter a minha filha aqui junto comigo. Ela é psicóloga, ela tem pós em neuropsicologia, ela trabalha na Unicinos, ela também é professora, né, na Este, São Leopoldo. Enfim, ela exerce várias funções nessa área aí, e eu sempre digo que ela é psicóloga por vocação, né? Existem alguns profissionais que não são vocacionados. Existe, não é por ser minha filha, mas eu conheço, e a gente sabe a sua forma de ser e a sua forma de tratar as pessoas. Então, você está aí com a psicóloga Alana Mello, que vai responder algumas perguntas, e vocês poderão interagir conosco aí, né, fazendo perguntas nos comentários, dizendo a cidade que vocês estão assistindo o nosso programa. Nós já temos pessoas de Palmeira das Missões, de Sapucaí do Sul, de Sapiranga, né? Nós temos pessoas de vários lugares que estão adentrando aí. Você poderá fazer perguntas nesse sentido aí. Vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade. Para que serve? Então, eu gostaria de deixar inicialmente, eu queria que vocês todos compartilhassem, vocês vão compartilhando essa live, clica aí em compartilhar e você vai criando a própria página aí e os teus amigos do teu perfil vão estar tendo hoje
uma aula aí, né? Uma consulta gratuita aí, um divã hoje. Nós vamos aí ouvir, então, a nossa psicóloga, e eu gostaria que você explicasse inicialmente, Alana, para os nossos ouvintes, por exemplo, alguns sintomas de ansiedade que a pessoa apresenta, quais são os sinais que a pessoa tem de que ela está tendo um problema de ansiedade. Tá. Assim, essa pergunta, ela é acho que eu vou estender ela um pouquinho, tá, pai? Porque para falar de sintomas e da ansiedade como um problema, primeiro eu preciso explicar que a ansiedade, ela é uma emoção, ela é um estado emocional normal e esperado, né? A gente sempre, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala numa perspectiva mais psicopatológica, né? Que é quando tem uma doença já instaurada, um problema. Mas a ansiedade, ela é um estado emocional normal esperado. Na verdade, a gente precisa da ansiedade como a gente precisa de todas as outras emoções. Mesmo que elas não sejam boas de sentir, né? Mesmo que muitas vezes gerem sofrimento, essas emoções têm uma função e são importantes. E a ansiedade, ela tem a sua importância, né? E ela tem a função de nos manter em alerta, né? A principal função da ansiedade é nos colocar em alerta, especialmente em uma situação de risco, né? Que vai nos fazer, então, nos mobilizar para a proteção. Obviamente, assim, que a situação de risco, ela pode ser uma situação de risco real, né? Assim, de eu estar andando na rua e, enfim, ver alguém suspeito se aproximando, eu vou ter uma ativação da ansiedade, um medo, outras emoções juntos, e eu vou em busca de proteção. É isso que a ansiedade faz. Mas pode ser também uma ansiedade numa perspectiva futura. É eu antecipar o que pode vir a acontecer de ruim. E é uma capacidade muito importante para nós, porque isso nos ajuda a planejar, isso nos ajuda a pensar o futuro, a nos organizar, nos planejarmos para justamente evitar esse risco, esse problema. Então, a ansiedade, ela é importante por isso. Ela nos auxilia nesse sentido, né? Agora, obviamente que a gente pode, então, falar de uma ansiedade que vai se tornar um problema, podendo vir a se tornar um transtorno específico, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada e outros transtornos mais também, que ela está junto, né? Assim, o que faz a ansiedade, então, ser um problema? A ansiedade normal, o que a gente sente na ansiedade normal? A gente pode sentir taquicardia, que é o coração acelerar, aquela angústia, né, característica, assim, a gente fica angustiado. A gente pode também ter sudorese, que é suar bastante, a gente pode ficar com um pensamento mais acelerado, assim, um pouco de dificuldade de concentração, tem gente que tem problema na barriga, tem gente que tem enxaqueca, né, assim, então, tem gente que fica com vontade de ir no banheiro. Então, eu preciso, né, assim, a ansiedade normal esperada é isso, eu vou sentir isso, né, eu sinto isso quando eu vou fazer uma prova importante, eu sinto isso quando eu vou falar em público, eu senti isso hoje, né, tô ainda sentindo um pouco, né, falando aqui com vocês. Então, a ansiedade, ela é isso, ela é normal. Agora, ela se torna um problema quando a gente passa a observar que existe um impedimento do indivíduo de seguir com a sua vida, com as suas tarefas, quando essa pessoa passa a ter dificuldades de seguir com a vida, digamos assim, num âmbito mais amplo, né? Quando ela se torna excessiva, tá? Quando essa preocupação com o futuro, com o que pode vir a acontecer, é tão excessiva que acaba impedindo a pessoa de poder fazer coisas simples, né? E aí ela pode, sim, a ansiedade pode se tornar crônica, né? Pode gerar um estresse crônico, e aí vir a desenvolver, então, um transtorno específico ou um sofrimento psíquico muito grande, né? E aí a gente vai observar 3 coisas, tá, pai? Que a gente precisa começar, para a gente pensar, assim, fazer... Não é uma coisa... não é assim... é isso e é isso, né? É um
contínuo, tá? Então, a gente, para saber se a gente está tendo problemas, a gente vai observar 3 coisas. Qual que é a intensidade desses sintomas, tá? Porque eu senti uma dor na barriga, uma angústia, um aperto, que não me atrapalha, que eu consigo fazer o que eu tinha que fazer. Eu senti isso um pouco antes de entrar aqui, mas não me atrapalhou para mim entrar na live, agora tá conversando com o senhor, então com as pessoas. Isso não me atrapalhou, mas tá aqui, eu tô sentindo, porque eu tô ansiosa. Agora, quando tem uma intensidade muito grande, a ponto talvez de eu não conseguir, por exemplo, fazer essa live, né? Ou então, quando eu tenho uma frequência muito grande, né? Não é assim, somente em situações importantes ou ansiogênicas que eu sinto esses sintomas. Eu sinto praticamente todo dia, mais de uma vez por dia, né? E aí a gente vai para o terceiro ponto, que são os prejuízos, né? Eu passo a ter prejuízo por sentir essa ansiedade, que não é a ansiedade normal esperada, que vai me ajudar, inclusive, a ir atrás, planejar e fazer. É a ansiedade que seria patológica já, psicopatológica. Então, eu tenho prejuízo, eu não consigo fazer minhas tarefas, eu não consigo me concentrar, eu não consigo preparar a aula, eu não consigo sair de casa, eu não consigo conversar com as pessoas, né? Então, essas 3 coisas que a gente precisa olhar, a intensidade, frequência e prejuízo desses sintomas que eu já falei, né? Que é tudo isso que eu disse antes. Então, isso é que vai determinar se eu já estou tendo um problema e se eu já estou caminhando para uma ansiedade que é psicopatológica, que pode vir a se tornar um transtorno mental. Não sei se ficou claro. Tá, então tu fez uma introdução sobre a ansiedade, que é a reação normal do organismo diante de uma circunstância, e a ansiedade patológica, que daí começa a atrapalhar o meu ser, as minhas emoções. Eu começo a ter dificuldades de me concentrar, de, por exemplo, dormir, a pessoa deita na cama, o cérebro não desliga, ele continua ligado. E aí, por exemplo, está dirigindo, não se concentra no volante, às vezes provoca até acidente, porque a ansiedade gerou no corpo, né, nas emoções, o efeito que ela produz. É isso? Isso. E aí a pessoa tem prejuízos. Se eu tô tendo prejuízo, não tô conseguindo seguir com a minha vida, com as minhas tarefas, porque assim, também prejudica relações, né? Eu passo a ter um estresse muito alto, eu passo a, às vezes, em casa mesmo, né? Assim, quando a gente tá estressado, a gente passa esse estresse para as pessoas ao nosso redor. Então, eu tenho prejuízos em vários âmbitos, né? Nas relações, no trabalho, nos estudos. Isso sim eu já posso pensar que teria uma ansiedade psicopatológica, né? Que poderia vir a ser um transtorno. Fugiu do normal, né? Saiu da curva. Tá. Bom, então aí ele se tornou patológico na vida do ser humano, na vida da pessoa, né? Então, isso levou a consequências, e aí aparecem então os sinais no corpo humano, né? Esses sinais podem ser detectados, né? A pessoa informar esses sinais através de comportamentos ou negar esses sinais. Isso pode, por exemplo, eu posso estar ansioso e tu pode perceber a minha ansiedade ou não. Eu posso negar essa ansiedade, né? Então, existe muitas pessoas, e aí aí nós já vamos caminhando assim para as consequências disso. Por exemplo, no meu organismo, além de problemas nos órgãos digestivos, neurológicos, emocionais, cardíacos, enfim, vamos ficar nas emoções. As consequências, quais as consequências emocionais? Por exemplo, a pessoa se torna mais irritada, porque dorme, mas não descansa, dorme, mas não é um sono profundo, né? Ela acorda à noite, ela tem
às vezes, alguns sonhos e tal. Eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor, porque as pessoas justamente sobre isso que estão perguntando, e eu estou aqui passando para ti. Tá. Então, assim, em termos de consequências, podem ter várias. Pode ter uma expressão de várias formas, tá? Acho que a gente pode ir falando de algumas, e o senhor já introduziu, assim. A ansiedade, ela pode ter como consequência, sim, uma alteração do sono, né? Eu posso não conseguir dormir, agitação durante o sono, né? Porque eu não consigo fazer entrar num sono profundo, porque o cérebro está muito agitado. Então, assim, eu vou ter consequências, eu vou ter horas de sono diminuídas, eu vou, né, ter menos horas de sono, mesmo estando cansado, né? Então, eu vou estar cansado, mas não vou conseguir dormir. A agitação durante o sono, a pessoa que se mexe muito ou fala muito. Eu me lembro que o meu marido, até na época da faculdade, em semanas de prova, eu lembro que ele dizia e me contava no outro dia de manhã que eu apresentava trabalhos para ele, às vezes, no meio da noite, dormindo, né? Então, assim, agitação do sono, sonhos é bem comum também, sonhos, e muitas vezes sonhos com conteúdos catastróficos, de sofrimento, né, de morte, de coisas ruins, pesadelos mesmo, né? Então é bem comum. Crianças também podem vir, às vezes, ter o terror noturno, que a gente chama, né, que é acordar no meio da noite, assim, de pesadelos, gritando, né? A pessoa pode ter alteração do apetite, tá? Que aí seria, então, o comer demais, né? Porque o que acontece? A comida, especialmente doces, né? Carboidratos, eu não sou nutri, né? Se alguém for nutri, pode até me ajudar nos comentários. Mas esse tipo de alimento, ele gera prazer, né? Então, assim, ele tem uma ativação no nosso cérebro do mecanismo de prazer. Então, quando eu como, eu alivio a minha ansiedade. E aí, como a minha ansiedade, se ela está muito desregulada e muito fora do normal, eu vou passar a comer muito, porque eu vou precisar ficar sentindo esse alívio constantemente, né? Então, pode sim ter alteração de apetite, aumento de peso. Algumas pessoas vão fazer o uso abusivo, assim, de substâncias, né? O álcool, né? O uso do cigarro, outras drogas ilícitas, também no mesmo jeito, para gerar esse alívio. Eu vou ter também dificuldade, como eu já disse, dificuldade de concentração. Eu posso ter perda de memória, eu posso começar a ter lapsos de memória, esquecer algumas coisas, né? Por conta da ansiedade, da dificuldade de concentração. Deixa eu me ver. Tem bastante coisas mais, assim. Mas eu acho que, basicamente, o pensamento acelerado, né? Um pensamento muito agitado, de não conseguir focar em nada e pensar várias coisas ao mesmo tempo e muito rápido. Às vezes não conseguir nem transportar isso para a boca. Às vezes está conversando e se atrapalha para falar porque tá muito acelerado o pensamento. Isso também pode ter. Posso ir tentando me lembrar, assim, pode ter, assim, em casos, né, mais patológicos, a gente pode ter uma agitação corporal, né, a pessoa pode passar a ter tremores, né, e aí a gente pode falar, assim, tem pessoas que podem vir a ter um ataque, né, uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, que é outra coisa, né, que é essa sensação de morte, né, a sensação de falta de ar, que não vai conseguir respirar, e aí o medo de morrer, né? Então aí a gente já tá falando, né, bem patológico, assim, né? Casos mais extremos. E a preocupação excessiva, né, pai? Assim, uma preocupação excessiva que não é uma preocupação remediativa, não é uma preocupação útil, né, que vai gerar aí mudança. É uma preocupação que paralisa, que faz a pessoa ficar naquilo, só naquilo, ruminando constantemente, né? Perda da libido, né? Também pode ter perda da libido, perda de prazer, assim, vontade de fazer as coisas, né? Enfim, várias coisas, né? Então,
Vamos ver se eu vou entendendo, porque eu sou o mediador dos meus ouvintes, tá? Tá Então, bem, tá bem. ansiedade, a ansiedade, ela chega num grau, vamos ver se eu entendi, que ela pode começar a desenvolver o pânico e até as fobias, pode ser isso? Por exemplo, da pessoa ter ansiedade e começar a criar, por exemplo, fobia social, né? Ter medo de se apresentar ao público, né? Ter Uhum, medo de competir com outras pessoas, se sentir inferiorizado, né? Se sentir, uhum, enfim, são vários, aí a fobia são vários problemas que a pessoa cria, e eu conheci muitas pessoas que desenvolveram isso, a fobia social, e eles têm um alto grau de dificuldade de conviver no meio de grupos de pessoas, dificuldade uhum. de desenvolver um assunto, né, de falar em público. Também tem a síndrome do pânico, quando a pessoa cria aquele. E aí a gente vai aprofundando o assunto. Se eu estou exagerando, vai me ajudando aí, vai me corrigindo. Mas, por exemplo, pessoas têm aquele problema assim, de que as pessoas estão lhe perseguindo, né? Que tem alguém lhe odiando, pessoas que criam, por exemplo, isso se trata muito no mundo espiritual, as pessoas espiritualizam muito isso e pensam que as pessoas estão fazendo algum mal contra ela, as coisas não estão dando certo, as coisas estão dando errado, e, na verdade, é um problema psicológico. É que aí a gente já entra, pai, em transtornos mentais específicos, né? A gente tem o transtorno da ansiedade generalizada, que aí ele realmente é o transtorno da ansiedade, né? Quando a ansiedade se torna, então, um transtorno específico e tem um tratamento específico e ela vai ter sintomas semelhantes a esses que eu disse, mas com uma intensidade, uma frequência e um prejuízo, né, muito amplo. Só que a ansiedade, de forma desregulada, né, quando foge do normal, ela está presente em vários outros transtornos mentais, como sintoma, né? Então, a gente vai ter a ansiedade presente nas fobias, né? A gente tem diversos tipos de fobias. A gente vai ter a ansiedade presente na depressão. A depressão, ela também vai apresentar ansiedade e depressão andam muito junto, né? Acho que também é interessante falar que a depressão nem sempre é só uma tristeza profunda, ela também pode ser uma irritabilidade muito grande, né? Então, assim, a ansiedade está na depressão, está nas fobias, no transtorno do estresse pós-traumático. A gente pode pensar no transtorno do pânico, que aí vão ter, né, esses episódios, o ataque de pânico, ele não necessariamente a pessoa tem um diagnóstico, né, de transtorno do pânico. Ela pode apresentar apenas isso, apenas o ataque de pânico por uma crise, né, muito forte de ansiedade. A ansiedade também está presente em outros transtornos também neurológicos, assim. Então, a ansiedade, na verdade, ela vai ser sintoma de vários transtornos mentais. Aí a gente teria que, né, quando a pessoa busca um profissional, quando sente que isso está fora da curva, fora do normal, ela vai buscar um profissional para que esse profissional possa fazer um diagnóstico adequado. Se realmente é um transtorno de ansiedade generalizada, né, ou se é algum outro transtorno que tenha a ansiedade como sintoma, né, que eu também... e às vezes pode ser os dois, assim, a gente pode ter o que a gente chama de comorbidade na psicologia, né, que são dois transtornos juntos, assim, ao mesmo tempo. Então, é bem complexo, né, assim, acho que fica difícil a gente entrar nos transtornos, porque o diagnóstico em si, ele é bastante complexo, e ele é um diagnóstico clínico, né, a gente não tem exame de sangue, a gente não tem exame de neuroimagem, que dê esse diagnóstico por nós profissionais, né, psicólogos, psiquiatras. O nosso exame, ele é clínico, né, então é pela avaliação clínica, pela história de vida da pessoa, pelos sintomas, pelo contexto social. Então, assim, eu acho que as pessoas, acho interessante as pessoas saberem, né, mas se tá fugindo do normal, o mais importante é buscar um profissional. Se tu tá tendo prejuízo e tá tendo problemas na vida,
O importante é buscar um profissional para que esse profissional possa fazer esse diagnóstico adequado, né? E o senhor falou uma coisa, pai, bem importante, assim, acho que antes o senhor falou da paranoia, né, assim, das pessoas que, enfim, ficam pensando que os outros estão fazendo mal, que estão perseguindo, tem a coisa da espiritualidade também. Isso também isso a gente chama de paranoia, né, assim, que é esse estado mental de constante alerta e perigo, né, e a paranoia é pensar que as pessoas estão te perseguindo, né, de alguma forma, né, as pessoas, ou às vezes de forma espiritual, as pessoas podem colocar como, enfim, demônios, outras coisas assim, né, então, o que eu ia comentar que eu achei importante o senhor falar, é a questão da espiritualidade, não sei se o senhor tem alguma pergunta nesse sentido, ou se eu já posso introduzir agora, não sei se também ficou claro o que eu expliquei. Não, ficou claro, eu só queria que tu explicasse, porque, na verdade, às vezes a gente espiritualiza, por exemplo, nós temos pastores que estão ouvindo a nossa live aí, né? Então, é possível, por exemplo, a síndrome de Burnout, pronunciei certo? Burnout. Burnout. Síndrome de Burnout. Burnout. Síndrome de Burnout. Né? Então, quer dizer, o cuidar dos outros gera uma ansiedade, às vezes, que exagerada. Né? Eu preciso cuidar dos outros sem me destruir, né? A mim mesmo. E aí, assim, nós temos também profissionais da saúde aqui, que estão também assistindo a nossa live. Nós estamos vivendo uma pandemia, então o isolamento social, esse problema, por exemplo, do avô não poder ver o neto, aquela pessoa, por exemplo, que está internado num lar e que talvez está ligado conosco, os filhos estão escutando, isso gera uma ansiedade. Por exemplo, o luto, né? A pandemia está gerando um luto diferente de todos os lutos que a gente está acostumado a ver. É um luto que é bem mais complicado. Eu vou deixar que tu fale um pouquinho sobre isso também. Tá? Então, eu queria agora que a gente entrasse um pouquinho na pandemia agora, tá? Porque essa pandemia, ela gera muita ansiedade. Para quem está entrando na nossa live aí agora, você está ouvindo a psicóloga Alana Mello, de São Leopoldo. Está aí o telefone dela na tela, você poderá entrar em contato com ela, né? Eu espero, alguns estão dizendo, eu estou ouvindo, aprendendo e já estou me examinando, né? Então é normal que as pessoas, e muitas pessoas, e aí depois eu vou falar sobre outra coisa, a barreira que existe, por exemplo, das pessoas procurar um psicólogo, né? O medo, às vezes, de expor aquilo que está me destruindo. E que o psicólogo nada mais, a gente vai explicar isso, né? Eu creio assim que o psicólogo nada mais é do que aquele que vai me mostrar o caminho para me achar a saída do beco que eu me meti e me perdi. Emocionalmente, eu me perdi, então eu preciso que o psicólogo diga, olha, o caminho é esse aqui, você segue por aqui, que você vai achar a saída. Tá bom? Vou deixar tu falar, eu vou omitir a minha imagem um pouquinho para que tu fale sozinha com os ouvintes agora. Tá bom. É uma boa analogia, pai, mas acho que a gente vai falar, então, acho que dessa parte, assim, mais do que é a psicologia, enfim, e esse estigma, né, essa coisa, assim, essa resistência. Mas, enfim, acho que talvez falando da pandemia, assim, né, e do momento que a gente está vivendo. A pandemia, ela tem um agravante, assim, e eu acho que ela gerou essa comoção toda emocional, assim, em termos também de saúde mental, porque a gente está vivendo um contexto social e de forma mundial, né? Porque a pandemia é mundo, né? Pandemia é uma epidemia mundial, né? Desculpe, não sou muito conhecedora do termo, mas é isso. Pandemia a gente está com o planeta Terra, né? Vivendo essa situação. Então, é um contexto social extremamente estressante, né? Assim, e a gente está vivendo isso de forma coletiva, né? Então a gente tem um contágio emocional de forma coletiva,
né? É diferente de quando cada pessoa está vivendo a sua situação, né, de forma individual ou mesmo dentro da sua família, para quando a gente, dentro de um contexto social, né, assim, e mundial, a gente está falando aí, vivendo a mesma situação, né? Então a gente tem um contágio emocional muito grande e um compartilhamento disso por estarmos vivendo todos essa mesma situação. E vamos pensar assim que a gente eu lembro assim que o dia em que São Leopoldo entrou assim como no isolamento social, eu lembro que era sexta, a gente teve uma conversa assim com a minha gestora lá da clínica, né? E aí a gente conversando sobre algumas coisas sobre a clínica para a gente encaminhar, era quinta ou sexta, não me lembro agora. E aí na segunda a gente chegou e a Unicinos tinha decretado que tinha que, né, assim, que seria então tudo agora à distância, e que a gente teve que então se organizar e pensar como que isso ia acontecer, enfim. Então, assim, a pandemia, ela trouxe mudanças significativas para a nossa vida, em diversos contextos, diversos, né? Então, a gente passou por mudanças significativas, a gente passou por períodos de muita incerteza e ainda estamos vivendo períodos de muita incerteza, né? E o ser humano, a gente busca, o nosso cérebro busca a estabilidade constantemente. E por isso que é tão difícil para a gente, às vezes, né, mudar um pouco a nossa rotina, sair um pouco do lugar, né? Às vezes, quando a gente muda a nossa rota, a gente, às vezes, eu faço isso às vezes, né? Assim, eu mudo a rota para ir trabalhar ou para levar o Beni na escolinha, e daqui a pouco eu automaticamente estou fazendo o mesmo de antes, assim. Às vezes tem que ir e voltar várias vezes porque eu estou indo pelo mesmo caminho. Então, o nosso cérebro, ele procura estabilidade. Ele está constantemente buscando isso. Mas a vida, ela não nos fornece isso, né? E no contexto de pandemia, isso ainda se intensificou muito mais, porque a gente, de um dia para o outro, a gente teve que entrar em isolamento social, a gente teve que ver todas as notícias sobre a pandemia, sobre as mortes, como que o vírus era, não se conhecia direito o vírus lá no início, como que ele agia, não se sabia muito bem os sintomas, né, o que poderia acontecer ou não tinha perspectiva de vacina, nada. Então, a gente teve que enfrentar tudo isso de forma muito abrupta, muito brusca e todos juntos. Então, foi um contágio emocional coletivo, né? Foi a vivência de uma emoção, de várias emoções, tudo junto. E isso é um desafio extremamente grande, né? E eu não estou nem contando aqui empregos perdidos, né? Assim, sonhos que foram interrompidos, projetos que tiveram que ser parados, né? Assim, então a gente teve que lidar com o medo, né? Assim, toda a mudança, a frustração pelas consequências que esse isolamento social trouxe. E a gente passou por um período, assim, de muita crise, né? Como é que eu tô vendo isso hoje, assim, né? 3, 4 meses depois, assim, da gente estar em isolamento social e vivenciando a pandemia, né? A gente passou por um momento de crise, momento em que a gente, né, se deparou com isso, vivemos um momento de crise, pico de ansiedade, estresse, muitas emoções negativas, difíceis de lidar. E aí a gente, né, tava muito no limbo, no hiato, né, de e agora vamos esperar, porque daí a previsão era de que 1 mês ou 2 meses as coisas voltassem ao normal, e a gente ficou no hiato, as coisas pararam, né, foi tudo interrompido, e daqui a pouco a gente se deu conta, né, assim, que não, né, as orientações dos profissionais era de que a gente ia seguir. E aí a gente teve que voltar para a atividade de um jeito muito diferente, de um jeito novo, com máscaras, né? Não podendo daqui a pouco entrar nos locais, tendo que tirar, assim, porque eu atendo no consultório particular também, né? E lá, então, foi tirado, assim, bebedouro, as bolachinhas que tinham, os cafezinhos para as pessoas, a gente tirou tudo, né? Seguindo padrões, assim, também de cuidados de higienização. Então, a gente voltou de um jeito, né, totalmente diferente, tendo que se adaptar muito. Então, assim, essa pandemia demandou de nós muitos recursos, né, de adaptação, de mudanças, né, então a gente precisou, e muitos de nós, né, assim, não conseguimos passar por isso, assim, tornar essa ansiedade, esse estresse em algo produtivo, né, assim, ter essa flexibilidade para então mudar, se adaptar, se refazer. É difícil fazer isso porque a nossa tendência é buscar a estabilidade, é
buscar a ser o que era, né? Ficar ruminando aquilo que não aconteceu, aquilo que não mudou, aquilo que eu não consegui fazer, o emprego que eu perdi, a crise que vai vir, e aí jogando muito para o futuro também, né? Porque daí vai vir uma crise econômica, porque daí a gente não vai ter a vacina, a gente não vai ter a medicação. Então, a gente passa constantemente entre o passado, ruminando aquilo que eu perdi, aquilo que eu não consegui, e o futuro, que também eu não tenho nenhum controle, eu não sei como é que vai ser. E normalmente a gente não tem controle, mas a gente tem uma ilusão de controle, né? A gente tem uma ilusão, porque a gente se planeja, a gente pensa como que vai ser, a gente coloca as metas lá, né? No início do ano eu brinco, né, que eu já rasguei minha folha das metas e tô, assim, vivendo o momento presente. Mas a gente se planeja, a gente faz cronograma, a gente faz planejamento, a gente tem uma ilusão de futuro que dá para nós essa estabilidade e que gera um conforto, né, que diminui a ansiedade. Mas a pandemia tirou isso da gente, porque a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então tirou essa ilusão, né? E aí isso tira o nosso chão, né? Enfim, gera todo esse sofrimento, toda essa comoção. E aí a gente pode pensar assim, né? Fora isso, a gente tem consequências sociais importantes, né? A gente vai vivenciar consequências sociais, econômicas. E o tempo todo também, né? Recebendo informações negativas. Enfim, então, eu acho que eu dei um panorama, eu não sei se a gente pode falar de como enfrentar isso e lidar com isso, assim, ou se a gente vai deixar isso mais para frente, mas eu queria dizer que é normal e esperado que a gente esteja num estado de ansiedade, que a gente experimente isso, que a gente sinta medo, que a gente sinta tristeza, que a gente precise chorar, que a gente precise de apoio, que às vezes a gente precise, sim, sei lá, pegar um travesseiro e dar um soco no travesseiro, porque a raiva vai vir, né? Então, assim, a gente tem uma tendência a suprimir, negar as emoções negativas, que são essas emoções difíceis de sentir, que é a raiva, a tristeza, a ansiedade, o medo, a culpa, mas a gente não pode suprimir elas precisam vir, elas existem porque elas têm uma função, por mais que sejam difíceis da gente lidar com elas e de sentir elas precisam vir. Claro que tem formas da gente regular elas, né? E a gente pode falar disso depois, mas não negue essas emoções, não tranca essas emoções, deixa elas virem. Permita-se sentir assim, porque esse é o contexto que a gente está vivendo. E eu tô falando de normal, esperado, né? A gente não tá falando de nada patológico aqui, né? A gente tá falando de normal e esperado. Não tem como eu estar feliz e tranquila no meio de uma pandemia, no meio de um isolamento social com tantas mudanças. Eu vou estar ansiosa, com medo, triste, né? Frustrada, mas existe, né, aquela linha do normal e do esperado, e existem formas da gente poder regular essas emoções para que não saia do normal e do esperado, tá? Acho que é isso. Então, é interessante essas mudanças, né? Por exemplo, tem uma pessoa aqui que está perguntando que, por exemplo, a ansiedade, e eu te explicou um pouquinho no começo, ela pode levar a pessoa a comer demais, e logicamente a pessoa vai engordar um pouquinho, né? E a ansiedade também pode levar a pessoa a perder o apetite, né? Por exemplo, começar a emagrecer, porque aí o alimento já não é de qualidade, não tem aquele momento de descanso, não tem né, aquela qualidade de vida que todo ser humano deve ter dentro de uma normalidade. É importante, depois vai explicar isso, vai anotando aí, depois te explico. Assim, para quem está acessando a live aí, não conhece essa menina aí, essa aí é psicóloga, Alana Mello, né? E eu convidei ela, e as pessoas já estão pedindo para a gente marcar outra. Então, assim, ó, são inúmeros as pessoas, é uma das lives mais bem ouvidas, aí nós temos advogado, eu não estou mencionando o nome até para não ficar expondo as pessoas, porque não, às vezes não é muito bom, né? Então, mas muitas pessoas, irmãos da igreja, estão acessando. Então, a ansiedade na pandemia é um negócio bom, porque a gente se cuida daí, né?
vai tomar os cuidados Perfeito, necessários que as autoridades sanitárias estão pedindo, né? Então, se a gente tomar os cuidados necessários, já está evitando alguma coisa. Mas não pode ser uma coisa também exagerada, um pânico, né? Porque eu, por exemplo, no começo, assim, a impressão que a gente tinha é que o bichinho estava voando no ar, né? Eu estava pensando esses dias, hoje ainda estava conversando com alguns irmãos, de que há 5, 6 meses atrás, por exemplo, se você entrasse com máscara no banco, vinham as 10 viaturas da polícia para ver o que estava fazendo. Hoje você é obrigado a entrar de máscara no banco, né? Então, a gente vai vendo que, por exemplo, essa situação é uma situação muito difícil. Por exemplo, os pastores estão ficando ansiosos, porque os pastores querem atender o rebanho, querem atender a igreja, e eles são impedidos, e não adianta a gente querer, porque um pastor não é Deus, pastor é um ser humano, que ele precisa também, nessa hora, ter um autocontrole das suas emoções, porque senão ele vai se destruir também. Né? Porque alguns pastores, eles têm gente que são super-homens, né? E alguns estão pagando um preço caro por pensar que são super-homens, que estão imunes. Não, nós somos homens, nós somos seres humanos, que precisamos ter todo cuidado, tomar todo cuidado, para a gente não ultrapassar esse limite. Né? As pessoas estão te parabenizando aí, dizendo que está sendo muito bom o conhecimento, né? A forma como tu está, a tua didática é que tá fazendo. Tu aproxima um pouquinho a câmera de ti, e daí tu sobressai o letreiro que está na tua tela aí. Isso. Tu tem que puxar o webcam um pouquinho para o lado, ficar mais alta um pouquinho. Tá? Eu estou falando que ele está muito blogueiro. Tá? Então, eu quero que tu continue e respondendo essa pessoa que perguntou sobre engordar e emagrecer. Excesso de apetite e anorexia, né? Que seria, então, a falta do apetite. Por exemplo, excesso de sono e a insônia. São dois extremos que a gente precisa cuidar. Por exemplo, né, a gula, que é o comer demais, e quando a gente fica isolado em casa, a tendência é come uma bolachinha, come um biscoito, come um doce, toma um chimarrão, come uma rapadura, e vai fazendo uma... Né? Então, isso é resultado da ansiedade da pessoa. Isso que eu quero que tu responda. Por exemplo, a anorexia, a ansiedade pode gerar também, claro, não anorexia talvez patológica, e pode também, né? Não sei, aí se tornar patológico. Eu vou deixar para ti responder isso, tá? Então, por exemplo, as pessoas estão perguntando muito sobre excesso de sono e insônia, os dois extremos. Então, eu vou deixar contigo agora para você falar com as pessoas. Tá, estou anotando aqui. Eu acho que, antes de entrar nisso, assim, acho que só para comentar com o senhor falou sobre a questão dos pastores, assim, da sobrecarga emocional, né? Os pastores, eles, como líderes espirituais, assim, né, e são pessoas que trabalham com relações interpessoais. Então, pastores se assemelham muito, assim, com professores, né, com psicólogos, com profissionais da área de recursos humanos, que lidam com pessoas, né, com relações interpessoais. E acho que os pastores, em especial, assim, eles acabam lidando também quando as pessoas estão mais vulneráveis, né? Quando as pessoas estão com muita dificuldade, elas geralmente procuram também os pastores para um aconselhamento pastoral, né? Então, assim, tem uma sobrecarga emocional muito grande, né? Assim como tem com um psicólogo, por exemplo, né? Eu, como psicóloga, eu faço psicoterapia, eu faço acompanhamento psicoterapêutico. Atualmente eu faço quinzenal, mas fiz já semanal, né? Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Especialmente porque a gente trabalha com o sofrimento humano. E a gente trabalha com situações muito extremas, né? Claro, tem pessoas que procuram um psicólogo por um sofrimento psíquico específico, e aí não é um transtorno, né? Mas tem pessoas que vêm buscar nós por conta de um transtorno específico e que demanda muito, né?
Então, a gente tem uma sobrecarga emocional muito grande. E a gente precisa de cuidado. Então, assim, pastores, professores, né, outras pessoas que, especialmente outras pessoas que trabalham com seres humanos, com relações interpessoais, também vão ter essa sobrecarga. Então, é importante que se conscientize, né, a importância da busca pelo auxílio psicológico, psiquiátrico, também quando necessário, né. Então, a gente tem uma tendência, e eu acho que eu vou falar isso mais porque o seu público também é majoritariamente evangélico, né? Mas a gente tem uma tendência, muitas vezes, a espiritualizar os problemas mentais e as doenças mentais, né? E não tem problema, né? Assim, cada um tem a sua fé, o seu credo, e vai, né, sujeitar e colocar a sua vida de acordo com isso. E a fé, inclusive, é um fator de proteção, né, para a saúde mental. Mas qual que é a diferença? Quando uma pessoa tem um diagnóstico de câncer, as pessoas oram por essa pessoa, ela pode fazer, né, enfim, alguns rituais, como jejum, enfim. Ela pode buscar o aconselhamento pastoral, ajuda pastoral, mas ela não vai deixar de procurar um oncologista, não vai deixar de fazer o seu tratamento quando escolhe fazer o tratamento, né? Não vai deixar de tomar a medicação, fazer a quimioterapia, nada. Mas, quando a gente está falando de sofrimento psíquico ou de transtorno mental, existe uma tendência das pessoas a negligenciarem os cuidados profissionais em relação a isso. As pessoas acabam só espiritualizando e aí vão tornar, né, assim, alguns sintomas, às vezes, características pessoais da pessoa, como às vezes, né, pessoas depressivas, às vezes, acabam ouvindo que são preguiçosas, que é só levantar da cama e ir, que tem que resolver. Então, assim, existe uma tendência da gente espiritualizar, somente espiritualizar, né, o transtorno mental ou o sofrimento psíquico, e não buscar auxílio profissional ou avaliação profissional. E isso é extremamente grave, né? Porque a doença mental, o transtorno mental, o sofrimento psíquico é que nem uma cárie, né? Se a gente não tratar quando está no início, quando está começando, só vai aumentar. Então, no transtorno mental também, só se intensifica. Quando eu não busco auxílio profissional, eu consigo lidar de alguma forma, de algum jeito, né? Vai e volta, que nem a cárie, né? A gente sente a dor, vai e volta. Se eu não busco auxílio, vai se intensificar cada vez mais, né? Então, acho que é importante esse ponto, especialmente para que as pessoas possam entender a importância da busca para um profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra, uma avaliação para entender se a sua questão é realmente demanda um atendimento profissional. E, claro, não precisa negligenciar a questão espiritual, né? Mas achei importante pontuar isso antes de entrar na questão da alimentação. Assim, o que acontece? A anorexia e bulimia são transtornos alimentares, tá? Então, eles são um diagnóstico específico de transtorno alimentar. Se a gente, falando de anorexia e bulimia, a gente está falando de transtorno, né? Com um tratamento específico, enfim. A perda de apetite ou o aumento de apetite de forma exagerada, não necessariamente a gente está falando de anorexia e bulimia como termo, né? O nome anorexia e bulimia é transtorno, é diagnóstico. O aumento do apetite ou a perda do apetite é sintoma, né? Então, pode ser que seja sintoma da ansiedade, assim, de uma ansiedade fora do normal. Em geral, a ansiedade, ela vai, na verdade, gerar o aumento do apetite, porque foi aquilo que eu expliquei, né? O alimento, o açúcar, principalmente carboidrato, ele gera um alívio. Ele, momentaneamente, porque assim, o que acontece? É muito difícil lidar com a ansiedade e sentir ansiedade, e a gente não tem a cultura de aprender a regular e lidar com essas emoções. A gente tem uma cultura de evitar essas emoções. Então, a gente vai buscar coisas que fazem essas emoções ir embora. E aí, a comida é uma delas. Quando eu como, eu ativo, né, o meu sistema, ativo no cérebro o meu sistema de prazer. E aí, eu passo a sentir prazer. Quando eu sinto prazer, diminui a minha ansiedade. E aí, eu vou comendo. É a estratégia que eu tenho para diminuir a minha ansiedade de forma, muitas vezes, inconsciente, porque as pessoas não tomam consciência disso. Hoje, vocês estão tomando consciência disso, então talvez mudem essa estratégia.
Mas, e aí sim, vai ter um ganho de peso. Eu tô comendo mais carboidrato e mais açúcar, eu tô tendo um ganho de peso. E aí, se a gente tivesse uma nutricionista, ela ia poder trazer, inclusive, outras consequências, né? Assim, porque para o organismo como um todo, a má alimentação, né? Assim, ou a ingestão de muito açúcar industrializado, muito carboidrato, traz muitos prejuízos também para o corpo como um todo, né? E aí eu não vou ter vitaminas boas, inclusive, né, para a questão de saúde mental, vai me faltar vitaminas e outras coisas, né? Então, assim, geralmente é o aumento de apetite. Quando a gente fala de a perda de apetite, a gente tem pessoas que, por exemplo, ansiosas, que, enfim, ficam tão distraídas, né, tão desconectadas com a realidade, ruminando o tempo todo esses pensamentos, ou então trabalhando demais, muito ocupada, que às vezes esquecem de comer, mas não é uma falta de apetite. A falta de apetite, a não vontade de comer, ela pode estar relacionada a um episódio depressivo, né? Aí a gente já pode pensar um pouquinho mais pro lado da depressão, que se combina muito com a ansiedade, né, gente? Assim, a psicologia não é assim branco no preto, tá? Não, a gente o ser humano uma criaturinha muito complexa. Então vocês vão ver que eu por vezes vou me repetindo e vou trazendo outras coisas, mas é porque é complexo mesmo, tá, gente? Mas a perda de apetite a gente já pode pensar mais pro lado depressivo, tá? E aí, assim, a pessoa realmente pode perder o apetite e não querer comer, né? Agora, isso são sintomas, é diferente da anorexia, né? A anorexia é realmente não comer, é a perda, né? E aí a gente tá falando de um transtorno mental, a pessoa não sente o desejo de comer, ela tem repulsa por comida, repulsa por comer, tem uma distorção corporal, enfim, não é a minha área de especialidade, eu não trabalho com transtornos alimentares, né? Mas tem uma distorção corporal, assim, né, de imagem corporal, que a pessoa se enxerga gorda mesmo estando cada vez mais magra, então tem muitas questões envolvidas. E a bulimia é aquela comer compulsivamente, e aí com isso, depois, né, pelo sentimento de culpa, forçar então o vômito, né, e aí conforme a doença vai evoluindo, esse vômito passa a ser involuntário, a pessoa não precisa mais nem fazer, né, quando já está mais evoluído, enfim. Mas são transtornos, tá? A perda de apetite e o aumento de apetite são sintomas, e aí podem ser, né, de ansiedade, depressão e outras questões relacionadas, né? E, assim, ganha peso, obviamente, né? Porque o carboidrato e o açúcar faz ganho de peso, retenção de líquido, enfim, eu acho que uma Nutri conseguiria explicar muito melhor isso para vocês. E aí, talvez, aliado a isso, a pessoa também não faça exercícios, coisas assim, né? Então, assim, tem um quadro de saúde geral, não só mental, mas junto, né? Mental, geral, corpo, um quadro de saúde que fica prejudicado por essa compulsão, né? O comer excessivo, né? Não sei se eu respondi. Não respondeu, sim. Olha, vou transmitindo o que os ouvintes aí estão transmitindo. Eles dizem que você transmite muita segurança, né? Então, assim, tá. Aí a gente a gente está falando do problema emocional frente à epidemia. Então, por exemplo, a gente está vivendo a ansiedade. E eu estou percebendo que muitas empresas que estão falindo, empresários que estão passando por um momento de dificuldade, a gente está vivendo um momento de funcionários que perderam seu emprego, também estão em desespero. Por exemplo, nós estamos vivendo um problema de redução de salário, pessoas estão se reduzindo salário, e, claro, nós já estamos há 53 minutos falando, então nós não podemos tornar-se cansativo aos nossos ouvintes, eles estão pedindo para a gente continuar. Mas olha só, o que eu estou observando, né, e eu recebo muitas notícias, assim, de suicídio, né, aí a pessoa chega a um ponto que ele não acha mais saída, né, para ele não tem mais saída, porque ele não procurou um profissional, ele não procurou alguém para lhe trazer uma orientação. E eu penso, né, que o psicólogo sempre será aquela pessoa que tem a saída,
pelo menos vai tentar mostrar a saída. E além da saída, o psicólogo é alguém que traz esperança para a pessoa, traz segurança para a pessoa no momento. Eu tenho um livro muito interessante que, por exemplo, tu falou um pouquinho da espiritualidade, da nossa fé, e Jesus, por exemplo, foi o maior psicólogo. Esse autor escreveu um livro focando isso. Jesus, o maior psicólogo que existiu. Então, o que Jesus ensina? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, ali, versículo 35, ele diz, ó, não andeis ansiosos. Tu falou sobre o amanhã, né? Sobre aquela coisa que a pessoa fica ruminando o dia de amanhã, como é que vai ser, o que vai acontecer, o que vai ser da minha empresa, o que vai ser do meu emprego, né? O que vai ser dos meus bens, o que vai ser da minha família. Então, Jesus está dizendo que nós não devemos ficar ansiosos, porque a ansiedade excessiva gera a preocupação excessiva, e a preocupação excessiva pode desencadear muitas patologias que tu mencionou aqui nessa noite. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre... E aí, eu creio que tu vai entrar na depressão, e eu queria fazer uma live outro dia só sobre depressão. Mas eu queria que tu só desse só um norte assim, para as pessoas, uma esperança a elas, que nem tudo está perdido. Porque essa pandemia também nos ensinou a nos recriar. Eu, como pastor, estou me reinventando. Estou tentando. Eu não consigo ir na casa das pessoas, por causa até do risco. Então, eu estou me reinventando. Eu estou criando mecanismo para que as pessoas que não conseguem vir na igreja me ouçam. Para que as pessoas... Então, é isso que eu quero transmitir às pessoas. E, aliás, eu quero que você transmita isso, porque elas estão esperando de ti isso. Né? Que existe uma esperança na psicologia mesmo. Né? Jesus, ele fez as promessas, o evangelho é esperança. Todo o evangelho de Jesus é esperança. Jesus pregou paz, Jesus pregou esperança. Então, mas é esse medo que a pessoa tem, às vezes, de procurar um profissional, qual profissional, quem vai lhe ouvir, o que esse profissional vai dizer para ele. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso agora, nesse sentido, focando que existe uma esperança para este momento de pandemia também. Tá. Eu acho que, assim, eu posso fazer algumas orientações no sentido de, assim, conseguir fazer essa regulação emocional, diminuir essa ansiedade. Eu quero fazer essas orientações para vocês, tá? Mas eu acho que é importante falar isso, assim, que essa regulação emocional e essas orientações que eu quero passar é para quando a gente está vivenciando uma ansiedade que está dentro do normal e do esperado. E que sim, gera sofrimento igual, gera um sofrimento, né? Assim, a vida, ela tem sofrimento. A gente não consegue viver sem sofrer. Isso é inerente da existência humana. E eu quero fazer algumas orientações nesse sentido para quando é uma ansiedade normal dentro do esperado. Agora, se a gente for falar de uma ansiedade que aí já passa, né, foge da linha do normal, que está gerando prejuízo, que tem uma intensidade de sintomas muito forte, uma frequência desses sintomas também muito forte, que já está saindo do normal, aí é uma outra orientação, tá? E que também eu quero fazer para vocês. Mas talvez a gente pudesse, assim, falar um pouquinho, duas coisas, assim, né? Eu acho que a ansiedade, ela joga a gente muito para o futuro, né? E nos faz ficar pensando muito no futuro, né? A gente rumina um pouco o passado, né? Que tem mais a ver com a depressão, mas a ansiedade joga a gente para o futuro o tempo todo, né? E geralmente é um futuro catastrófico, né? É o meu cérebro tentando prever coisas ruins que vão acontecer para que eu consiga me planejar hoje o que eu posso fazer para evitar isso. Agora, a ansiedade, ela pode se tornar um problema quando ela não me permite planejar o meu presente, né? E qual que é o meu convite para vocês
hoje, assim, eu acho que duas coisas que eu gostaria de fazer, assim, duas perguntas que eu gostaria de deixar para que vocês consigam fazer essa reflexão sozinhos, né? A primeira ali, agora. Porque tem muitas coisas que a gente se ocupa de pensar, de tentar mudar, de planejar, que não estão sob nosso controle. Que eu não consigo mudar, que eu não consigo fazer nada a respeito. E aí eu me ocupo de pensar nessas coisas que não estão sob meu controle e eu não foco e não consigo olhar para aquilo que está sob meu controle e que eu poderia fazer algo. Então, isso é importante. Então, assim, a primeira pergunta que eu quero que vocês levem hoje é isso. O que está sob o meu controle agora, né? E a controle, né? Por exemplo, eu queria que a pandemia terminasse. Eu queria que eu tivesse tido um emprego. Eu queria que não tivesse o isolamento social. Eu queria que a minha empresa não tivesse, né, quebrado. Eu queria não ter perdido o emprego. E, gente, assim, não estou menosprezando, tá? Assim, porque é um sofrimento intenso, tá? É um período de crise, é um momento difícil. Quem viveu qualquer uma dessas situações tá vivendo um momento difícil. Não estou menosprezando o sofrimento, não quero que vocês pensem nisso, porque sim, é difícil. Mas a gente precisa, então, se fazer essa pergunta: o que está sob o meu controle agora? Para mim sair dessa resposta automática e consciente de ficar sempre me jogando para o futuro e eu focar no meu presente. Eu poder olhar para mim no hoje, no agora, o que eu consigo fazer com isso hoje, o que é possível de fazer com isso hoje. E isso é importante, né? Porque a gente precisa viver o agora da melhor forma possível, não do jeito ideal que a gente gostaria. Eu preciso viver o meu agora da melhor forma possível. Então, eu preciso olhar para o meu agora e pensar o que eu consigo fazer. Então, sair dessa resposta automática, né? E aí, feito essa pergunta e tu identificando, então, o que está sob o teu controle agora, eu quero que você faça essa segunda pergunta, então, que eu vou colocar agora, né? O que consigo fazer e como eu consigo fazer, tá? Porque a gente precisa tomar consciência, então, do que eu consigo fazer, o que é possível de fazer agora e como que eu vou fazer isso, né? E aí, assim, procure ajuda, né? Assim, não tente resolver tudo sozinho, mas pense no que é possível fazer com isso agora. Eu acho que o pai, ele é um bom exemplo, porque como o pastor, ele trabalha de forma presencial, ele trabalha visitando, ele trabalha na igreja, ele recebe visitas na igreja, então o que ele disse foi muito importante, assim, né? A ansiedade, o receio de não conseguir fazer essas visitas, não ter o retorno das pessoas, não ter a presença das pessoas, fez ele ir em busca de soluções, né? Ir em busca do que ele poderia fazer nesse momento agora e como ele poderia fazer. Eu, do mesmo jeito, eu tive que adaptar também todos. Eu nunca tinha atendido online, eu não era nem cadastrada, né, no nosso conselho para isso, mas eu tive que ir atrás, eu tive que ver, eu tive que avaliar também com meus clientes como que ficou para eles, como é que é, né, estar online, se eles se adaptariam ou não. Foi uma preocupação enorme. Então, vejam, a gente precisa poder olhar para o presente, se focar no presente, porque é dele que a gente tem, nesse momento, o mínimo de controle. É nele que a gente consegue agir. A gente não consegue mudar o futuro e a gente não consegue mudar o passado. É no presente que eu consigo agir. Então, eu preciso olhar para ele. Então, talvez, quando vierem esses pensamentos, poder fazer essas perguntas, né? O que está sob o meu controle agora? E o que eu consigo fazer agora? E como eu consigo fazer agora? São perguntas chaves para tirar a gente desse automático e a gente poder voltar para o momento presente, tá? E aí, gente, assim, essa é uma ansiedade, né, normal, esperada, eu vou viver isso. Se a gente vai falar de uma ansiedade que já foge do normal, né, de novo, tem um prejuízo significativo, uma intensidade, uma frequência também significativa, eu não vou conseguir resolver sozinho. Não vou, né? Eu posso fazer algumas coisas que vão aliviar momentaneamente, que até vão fazer com que eu consiga seguir com a vida,
Mas eu não vou conseguir sair disso sozinho. Não tem como, tá? E assim, eu falo como profissional, tá? O transtorno mental já colocado, ou um sofrimento psíquico muito intenso, como eu disse, ele é que nem a cárie. Às vezes dá uma aliviada, mas vai voltar. E quando volta, geralmente vem mais intenso e vai ficando cada vez mais intenso, tá? Quando a gente está falando de uma ansiedade que foge do normal, a minha única orientação é buscar uma avaliação profissional. E esse profissional pode ser o psicólogo e pode ser o psiquiatra, né? O psiquiatra, ele vai tratar mais da questão medicamentosa, né? Psicofarmacológica, e o psicólogo, ele vai tratar, então, as questões comportamentais, emocionais, psicológicas, tá? Porque sim, talvez você não precise nem tomar uma medicação para ansiedade, apenas mudando, fazendo algumas mudanças comportamentais, com algumas técnicas específicas, você consiga diminuir e controlar isso, né? Assim, transtornos mentais mais graves, geralmente a gente já faz o uso da medicação para poder regular e auxiliar, porque às vezes precisa regular primeiro para poder fazer a psicoterapia, né? Porque senão não tem efeito, não tem eficácia, né? E aí, gente, eu falo assim, é muito estranho para quem nunca foi num psicólogo ou psiquiatra, talvez o psicólogo mais, tá? Porque o psiquiatra geralmente é uma consulta mais rápida, né? É sintomas e ele te dá a medicação. O psicólogo, ele vai aprofundar, então você vai falar da sua vida para ele. Tu vai contar, talvez, para o psicólogo coisas que tu nunca contou para ninguém ou para a pessoa mais próxima, né? Então, assim, tem uma estranheza na psicoterapia. E isso é normal. Tem uma estranheza. Como é que eu vou chegar numa pessoa estranha que eu nunca vi antes na minha vida e eu vou contar da minha vida para ela e do que eu tô sentindo para ela? É muito estranho. E tá tudo bem. Mas é um profissional que fez uma formação, que foi treinado para isso, tá? Para te ouvir, para te acolher, para identificar se há um transtorno ou não e, a partir disso, fazer uma proposta de intervenção clínica, um tratamento. Então, sim, vai ser estranho, mas é extremamente importante que se busque, né? Assim, se tu tá em dúvida, pede uma avaliação, liga para um psicólogo ou psiquiatra e pede uma avaliação, diz que tu tá em dúvida, que tu não tá bem, que tu gostaria de saber se precisa ou não a psicoterapia, e essa pessoa vai fazer uma avaliação clínica, vai te ouvir e te dizer. E eu acho que é importante, assim, a psicoterapia, ela é uma construção de uma relação terapêutica, né? A psicologia, obviamente, é uma ciência, né? Nós temos técnicas específicas, teorias, a gente tem pesquisas que avaliam a efetividade ou não dos tratamentos. Ela é uma ciência, tá? Mas a gente não pega, né, um ratinho e aplica as técnicas. A gente se relaciona com as pessoas. Né? A relação terapêutica, a gente poderia comparar com uma relação de amizade, mas não é, tá? A relação terapêutica é uma relação que se forma dentro do setting terapêutico, né? Que é o espaço físico ali, ou o espaço online agora, né? Que o psicólogo e o seu cliente estabelecem. É uma relação, porque precisa ter uma confiança. Para eu conseguir contar as coisas que eu preciso para minha psicóloga, eu preciso confiar nela. E para eu confiar nela, eu preciso me relacionar. É uma relação que vai acontecer só no consultório, mas é uma relação terapêutica. Então, assim, o meu convite é: façam um pedido de avaliação clínica e permitam-se experimentar estar em psicoterapia, né? Assim, eu, quando estava na graduação, eu antes da graduação não tinha feito psicoterapia, eu fui fazer enquanto estava na graduação, e foi, assim, um divisor de águas na minha vida, né? Assim, porque a gente aprende ao longo da vida a lidar com as coisas de um jeito muito específico, a gente tem padrões, e esses padrões, por vezes, geram muito sofrimento para nós, e às vezes não transtornos, sofrimentos mesmo, porque eu fiquei psicóloga, eu até achava que eu tinha transtorno, né? Que eu já tinha me diagnosticado, porque eu era estudante de psicologia, eu sabia das coisas, né? E já tinha me diagnosticado e fui procurar uma psicóloga.
E aí eu cheguei lá, obviamente, ela me disse, não, Alana, não é um transtorno, a gente está falando de um sofrimento muito intenso, mas a gente vai trabalhar isso, a gente vai, então, fazer essas mudanças necessárias juntas, né? É um trabalho conjunto. E aí, às vezes, não necessariamente tu vai ter um transtorno, mas talvez tenham padrões de comportamento que estão gerando sofrimento muito significativo e estão te atrapalhando, e é possível mudar. Porque a psicoterapia é um processo de aprendizagem, é aprender um novo jeito de viver. E aí, gente, transtorno mental, tá? E sofrimento psíquico não é frescura, tá? Não é falta de personalidade, não é demônio e não é fraqueza espiritual, tá? Se existe um tratamento e um profissional específico para trabalhar isso, é porque não é nada disso, tá? E veja, eu não estou negando aqui a espiritualidade, não estou negando que podem ter sofrimentos espirituais, não estou negando a eficácia da fé para proteger a pessoa e auxiliar no tratamento, não é isso. O que eu estou dizendo é o sofrimento psíquico, tá? E transtornos mentais, eles têm tratamento. Então, se tem tratamento, é porque não é necessariamente espiritual, só espiritual, né? Assim como câncer, não necessariamente é só espiritual. Assim como quando a gente quebra uma perna, não necessariamente é só espiritual, tá? Então, assim, vamos também olhar um pouco mais para nossas questões mentais como algo importante, como algo que tem tratamento, e eu acho que isso é interessante. E aí, gente, assim, acho que para a gente ir fechando, né, pai, assim, porque eu também falo demais, né, eu tenho por quem puxar. Algumas orientações práticas, tá? Para a gente poder fechar. Eu acho que é importante, assim, orientações práticas para quem não está, né, num transtorno específico, aquilo que eu já disse, né? Quem está fugindo do normal, procura uma avaliação clínica. Mas, primeira coisa, assim, se tu tá em casa, em isolamento social, trabalhando de casa, de forma remota, estabelece uma rotina. Coloca horários, coloca despertador. Não é porque a gente está em casa que a gente não pode daqui a pouco fazer um intervalo, parar, encerrar. Então, tenha uma rotina, mantenha uma rotina, né? Busque rede de apoio, gente, assim, principalmente pais e mães, assim, né? Cuidar de uma criança, a gente não cuida de uma criança sozinha, a gente não cria uma criança sozinha. A gente às vezes até queria, a gente às vezes tem uma coisinha assim de não querer liberar, né, os nossos bichinhos, né, para a avó, para o vô, a gente queria, né, que a gente desse conta, mas a gente não consegue. Não tendo a escola, vai precisar de apoio. Então, assim, acione rede de apoio em tudo que for necessário. A rede de apoio pode ser a igreja, a rede de apoio pode ser o pastor, pode ser o meu amigo, pode ser um familiar. Então, busque rede de apoio, não se isole, não esteja sozinho nisso, né? Então, converse, busque um suporte social, isso é extremamente importante. Nós somos seres sociais, a gente não vive sozinho, a gente não consegue existir sozinho, a gente pode ter até características mais internalizantes, não ser muito assim, uma pessoa muito expansiva, mas ainda assim a gente não vive sozinho, né? Somos seres sociais, então busque apoio social, né? Busque estar com as pessoas, conversar, a gente precisa desse suporte, tá? É extremamente relevante. Se puder, inclua exercícios na sua rotina. O exercício físico, ele é um produtor natural, assim, de hormônios e outras substâncias mais, que fazem toda a regulação do nosso organismo, inclusive em termos de saúde mental. Então, ele é extremamente relevante e é qualquer exercício. Se tu fizer 20 minutos no teu dia de exercício, tá valendo. Qualquer uma caminhadinha, tem agora aplicativos de exercício também super bons. Então, assim, inclua isso na sua rotina que vai fazer muito bem. Lazer, a gente não pode sair, não pode se aglomerar, não pode ir em espaços físicos, mas que outros lazer, né? Que outra forma de lazer eu tenho para ficar em casa, né? Então, assim, de que forma eu posso descobrir outros jeitos de ter lazer dentro da minha casa, né? E o ócio, né, gente? O não fazer nada, tá tudo bem não fazer nada, tá tudo bem, a gente precisa disso também para descansar. Não tenha sobrecarga de informações, tá? Assim, não que a gente precise estar alienado e não ver reportagens, não. Se informe, mas tenha um limite,
não fique consumindo o tempo todo essas notícias, né? Especialmente essas notícias mais negativas. Até tem um portal, eu não me lembro o nome agora, mas que ele lança, acho que é Razões para Acreditar, se eu não me engano. Que ele fala, ele traz notícias positivas, inclusive sobre também a nossa pandemia. Então, assim, não se alimente e não coloque para dentro somente informações assim negativas, pesadas, né? Assim, tenha um limite para isso, né? Práticas de fé, né, gente? Assim, participar de lives religiosas, oração, leitura da Bíblia. A fé, ela é um fator de proteção para a saúde mental. Isso várias pesquisas já mostraram, né? A fé na sua complexidade, na sua diversidade, né? Ela é importante, então, quem puder e tiver uma fé e resgatar isso também é importante, tá? E, gente, eu acho que para ir fechando, né, assim, tudo passa, tá? Nada dura para sempre, tá? A coisa mais certa da vida é essa. Inclusive as coisas boas, né? A gente queria às vezes que as coisas boas durassem para sempre, também não duram. Então as coisas ruins também. Então isso que a gente está vivendo agora vai passar. Nada dura para sempre, né? Agora a questão é como que a gente vai viver o agora, porque a gente não pode esperar passar, né? A gente tem que viver o agora. A gente está vivendo, a vida segue. Então, como que eu vou viver o agora da melhor forma, né? E, gente, busquem. Tem uma coisa muito importante, eu esqueci de falar da meditação, tá? Tem bastante aplicativos também de meditação que auxiliam bastante na regulação da ansiedade. Mas eu esqueci de falar de um ponto muito importante, né? Assim, a gente tem uma emoção positiva, né? Assim, boa de sentir, que é um regulador, assim, de estresse, que diminui o estresse de uma forma, assim, muito, muito, muito importante. E essa emoção é o amor, tá? O amor, ele é um redutor de estresse extremamente importante e eficaz, né? Então, assim, busque o amor. Busque o amor nas pessoas, busque o amor próprio, busque se cuidar, ser o seu melhor amigo, o seu maior incentivador. Não seja a pessoa que vai te cobrar porque tu fracassou, porque tu foi demitido, porque a tua empresa faliu. Busque ser a pessoa que vai te apoiar, te trate como tu trataria o teu melhor amigo, a tua melhor amiga. Então, busque o amor das pessoas, busque o amor dos colegas, busque o amor no seu companheiro, nos seus filhos e o seu amor próprio. Essa emoção, ela é um redutor de estresse muito importante. E ela, a gente nasce buscando ela, né? Que é o apego ali, né? Então a gente já nasce, o bebê já nasce buscando o olhar da mãe. O bebê já nasce buscando o toque da mãe, né? Assim, então busquem o amor, resgatem essa emoção, assim, todos os dias, né? De forma consciente, que a gente busca isso inconscientemente, mas acho que às vezes a gente esquece, deixa de lado, então que a gente conscientemente busque isso, né? E aí, gente, assim, a gente precisa aceitar a nossa realidade como ela é, momento presente, e a gente precisa trabalhar a partir dela, porque a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade em termos daquilo que vem para nós de desafios. Então, a gente precisa aceitar a nossa realidade e trabalhar a partir dela, né? De novo, naquelas perguntas: o que está sob o meu controle agora? E o que eu consigo fazer agora? E como eu consigo fazer, né? E assim, gente, né? Diariamente a gente precisa e deve construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? E uma vida que vale a pena ser vivida não é uma vida que não tenha sofrimento, que não tenha desafios, que não tenha crises, não. A gente precisa construir uma vida que vale a pena ser vivida com tudo isso junto, porque a nossa existência é assim. E vejam, isso você vai conseguir se você não estiver em um sofrimento psíquico muito intenso ou um transtorno, tá? Porque aí, se você não conseguir, com tudo isso que eu orientei, né, com todas essas mudanças, talvez, de rotina, com essas perguntas, se tu não conseguir
diminuir isso e de alguma forma ter alguma mudança, busca uma avaliação de um profissional, porque muito provavelmente, né, o seu sofrimento está de forma muito intensa, ou talvez em algum transtorno específico, e você não vai conseguir lidar com isso sozinho, né? E acho que a gente precisa falar, porque o senhor falou, né, pai, da ideação suicida, já estou terminando, pai, prometo. Mas o senhor falou da ideação suicida, né, assim, da ideação e da tentativa mesmo de suicídio, né? Se você tem... A ideação suicida é pensar em se matar, tá? Assim, é pensar em se matar, pensar em se machucar, pensar em morrer, desejo de morrer. Tudo isso a gente está falando de ideação suicida, tá? Se você está passando por isso, não guarde isso para si. Converse com alguém. Converse com um amigo, converse com um familiar que vá saber te entender. Porque tem pessoas que vão ouvir, vão xingar, vão menosprezar. Procure pessoas que vão te cuidar e fale sobre isso, tá? Se você tem condições, procure um profissional para te orientar. E a gente tem também, eu não estou conseguindo me lembrar o nome agora, mas tem uma rede... agora me fugiu o nome. Mas tem uma rede de apoio que a gente pode o ligar. telefone, né? Sim, eu não estou conseguindo me lembrar. Eles têm um número de telefone nacional. Se alguém souber me ajudar, eu não sei, me fugiu mesmo assim o nome. Mas é uma rede nacional de apoio a pessoas que estão com ideação suicida, com pensamentos suicidas ou em crises, tá? E que eles fazem esse atendimento por telefone ou por chat. Eles têm redes sociais, tudo. Eu espero me lembrar até o fim, porque é uma informação extremamente relevante e não está me vindo o nome agora. Me parece que é o 180, né? Eu não tenho Hã? certeza, mas alguém poderá nos ajudar aí. Mas me parece que é o 180 o número, é uma coisa assim. Sim, eu até posso dar uma pesquisada aqui, mas depois a gente pode falar disso. Acho que até o fim da live eu prometo que a gente vai falar, vou dar o nome e o número, tá? Que eu acho que é importante. Mas assim. É interessante, né, Alana? Porque o suicida, né? O suicida, ele não quer morrer, né? Na verdade, ele quer matar o problema e morre junto. Então, é interessante as pessoas saberem que não resolve o problema, tem solução, sim. Todo problema tem solução. Todo problema tem alguém que é capacitado, estudou para orientar. Porque geralmente as pessoas têm um pensamento: não vou em psicólogo, vão dizer que eu estou louco. Eu não vou em psiquiatra, vão dizer que eu estou louco. Não está louco, não. Você está procurando ajuda de alguém que se preparou justamente para te orientar nessa hora. Psicólogo não é para louco, tá, gente? Isso é uma ideia, assim, ó, do século passado, tá? Não é para louco. A psicologia, esse é o meu slogan, né? Assim, a psicologia, ela é para a vida, né? Então, a psicologia trabalha com a doença, trabalha com a saúde, com o desenvolvimento pessoal. Então, assim, hoje a psicologia é bem diversificada. Eu lembrei, tá? É o Centro de Valorização da Vida. É o CVV, Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Eles têm também redes sociais, eles dão apoio, né? Assim, são pessoas capacitadas para isso, são voluntários, mas são pessoas capacitadas para isso. Então, se estiver num momento de crise, não tiver ninguém para conversar, ou não tiver ninguém que confie, ligue, procure, né? Mas se isso se intensifica, procure um psicólogo, porque é justamente isso, né, pai? A gente precisa entender que a pessoa, para chegar assim no momento de tentativa de suicídio, de ação suicida, é porque realmente ela não está conseguindo enxergar a solução. Não está conseguindo. E talvez ela não vá conseguir enxergar sozinho, né? Então, e talvez não seja uma questão de solução, seja uma questão de mudança de perspectiva, né? Então, assim, não deixe de buscar ajuda, né? Assim, não deixe de buscar auxílio, não deixe de buscar apoio, né? Que a gente possa, né, ter o apoio para construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? E aí a gente precisa se dispor a isso também. Eu acho que talvez um primeiro passo, um passo muito corajoso, seja poder buscar ajuda, né? Então, não deixe de fazer isso. Então, olha só, tem tantas perguntas, né? Por exemplo, as pessoas estão
porque fica o isolamento social e algumas pessoas começam a ter lapso de memória, né? Se observa, assim, em algumas pessoas, lapso de memória, e aí a pergunta é assim, isso está ligado à depressão? É resultado da ansiedade? É claro que nós vamos ter que fazer outra live. Eles estão perguntando se tu pode, outro dia, eles querem muito que tu fale sobre depressão, tá? Depressão, luto, né? Como enfrentar o luto, é uma coisa importante, porque as pessoas têm muita dificuldade nisso, né? De passar por esse momento. Não que a gente esteja falando de morte, né? Não estamos aqui para fazer, mas as pessoas querem talvez alguém que esteja sofrendo, e eu não vou expor o nome, a pessoa está me perguntando no WhatsApp, eu não vou expor o nome de ninguém aqui ao público, né? Mas é interessante que a pessoa tenha uma orientação, talvez, para orientar alguém da família que está sofrendo, né? Como passar este momento. E então, as pessoas estão tentando isso, perguntando então, sobre depressão, e querem que tu aprofunde o assunto, né, de depressão numa outra live, a gente falar um pouquinho sobre isso, e aí eu queria que tu pensasse em algum assunto para a gente então fazer outro. Olha, para mim, eu quero te agradecer, né, a tua presença aqui. Para quem chegou agora há pouco, essa é a Alana Mello, psicóloga, com especialização em neuropsicologia, e ela também trabalha em São Leopoldo, ela tem a clínica dela, né, minha filha. Então, para mim, é uma live histórica. Eu nunca imaginei na minha mente que um dia eu estaria a minha filha como psicóloga e ouvindo o comentário das pessoas, que até me emociona, né? Todas as pessoas te parabenizando, né? Pela forma didática como você conseguiu passar para as pessoas as orientações, né? E vocês vão descobrir que ela é bonita, assim, porque é minha filha mesmo, né? E eu fico feliz por isso. Mas olha só, mas dizem que eu sou parecida com a mãe, viu? A mãe está ligadinha aí contigo, né? O Gessé também, todo mundo está te ouvindo aqui agora. E eu quero dizer aos meus amigos que são inúmeros comentários, eu não tenho como responder agora, eu vou curtir todos os comentários, vou responder todos depois, tá? E se vocês quiserem um contato com o psicólogo, com a Alana, vocês poderão, aí está o número do telefone dela na tela da sua live, vocês poderão fazer um contato com ela e fazer uma pergunta, ela, claro, não nos comentários, se é uma pergunta particular, deve ser no privado, para que ela, então, consiga orientar vocês melhor aí, tá bom? E fiquem ligadinhos aí, essa live eu vou postar no YouTube, né? Então, meu canal no YouTube é Laurentino Mello, Instagram, Laurentino Mello, porque é um nome meio raro, né? Então, é tudo Laurentino Mello. Você me encontra no YouTube, no Instagram, Facebook, e eu estou procurando fazer com que o meu Facebook e as minhas redes sociais sejam uma forma de orientação para as pessoas, tanto orientação psicológica, orientação espiritual, ajuda psicológica, ajuda espiritual. É claro que daí eu vou trazendo o profissional de cada área, porque o meu trabalho é espiritual. Eu sou um pastor e eu sou uma pessoa que respeito todos os profissionais, né, que exercem a sua função, que estudaram para isso, que se capacitaram para isso, como você fez, e eu sou uma pessoa que assisti o teu acho que as pessoas teriam que dar uma olhadinha na tua biblioteca, né? Para ver a quantidade de livro que você leu, estudou quase dia e noite, trabalhava de dia, estudava de noite. Então, você tem uma formação e eu te respeito como isso e respeito qualquer um dos profissionais que a gente entrevistar aqui. Então, muito obrigado. Eu transmito dos nossos ouvintes os meus parabéns para você, a tua didática, forma como você apresentou, e também, assim, ó, você vai entrar nos comentários lá e responde as pessoas, porque você vai fazer parte dessa live. A live fica salva
também no Facebook, tá? Por alguns dias ela fica no meu perfil, na página da igreja, e depois, então, eu vou salvar no YouTube lá, porque essa é uma live histórica, para ficar para a memória aí. E eu espero que a gente faça muitas outras lives. Muito obrigado, viu, Alana? Deus te abençoe, Deus te guarde. Saudade do Benício, né? E um abração para o Jefferson também. Deus abençoe vocês. Amém. E obrigada também, pai, assim, né? Eu acho que a gente não costuma falar muito, assim, diretamente, mas eu te admiro muito, assim, como pessoa e te admiro como pastor. E acho que é de uma sensibilidade muito grande o senhor ter proposto essa live, assim, né? E acho que o senhor está fazendo a sua função, né? Que é a função social, que é de poder apoiar essas pessoas que seguem o senhor é um líder comunitário, é um líder espiritual, e é de uma sensibilidade, uma responsabilidade, de um cuidado muito grande poder proporcionar esses espaços, né, assim, para diferentes profissionais. Então, de novo, também parabéns, assim, obrigada pelo carinho, pessoal, obrigada, pai, pelo carinho, pelo cuidado. Espero que a psicologia possa ter ficado um pouco mais próximo da vida de vocês, porque eu acho que a ideia também é essa, desmistificar, né, essa coisa da psicologia distante, para louco, longe de nós, por que não, né? Mas, enfim, sou muito feliz por ter estado aqui hoje com vocês, foi bem importante, valeu ter enfrentado a ansiedade, e obrigada pelo espaço, e sim, eu fico à disposição, né, e, enfim, que tenhamos outras oportunidades, e é isso, gente, um abraço, fiquem bem, se cuidem, né, e seguimos, né, sempre em frente. Isso. Vida que segue. Olha, Um abraço, então. Tem uma pessoa que disse assim, eu já estou ansiosa pela próxima live. Olha, que responsabilidade. Então tá, aí nós vamos fazer outra live, aí a gente anuncia, e aí vamos participar, tá bom? Muito obrigado, eu vou só sair do Facebook aqui, e eu vou deixar uma palavra de oração aí, para as pessoas que estão ligadinho conosco aí. Eu vou orar por todos vocês agora, que assistiram essa live, que estão enfrentando uma dificuldade na sua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem algo muito precioso para a tua vida, e eu quero orar por você agora. Maravilhoso Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que nós ouvimos, por todas as pessoas que estão ligadas conosco nessa live, e no teu nome, Senhor, eu abençoo todas essas pessoas. Todos aqueles que estão enfrentando problema de ansiedade, angústia, tantos problemas que estão surgindo no meio desta pandemia, onde muitas pessoas estão perdidas emocionalmente. Mas nesta noite nós ouvimos algo tão precioso, de orientação para nossas vidas. Eu peço a tua bênção sobre a vida da Alana, sobre a vida da sua família e sobre a vida de todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, todos os nossos amigos. Que a bênção de Deus esteja no lar de todos vocês nesta noite, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.